Eu era surfista, né? Nascido em Ubatuba, meu primeiro esporte foi surfar, né? E em Ubatuba tinha alguns atletas surfistas que já iam para o Havaí, né? Que era o caso Zecão, e a gente eu via as revistas, né? Tinha a Fluir, Visual Esportivo, e sempre era o Havaí, né? Então, como surfista, criança, né? Com 14, ali, 13 anos, meu sonho era ir para o Havaí, né? Já ficou aquilo fixado na minha cabeça, né? Uhum. E o triatlon entrou na minha vida em 2006, né? Daí já pulando no tempo, em 2016 eu comecei a namorar, casei, 2015, né? 16 casei, daí peguei o green card e por isso que a história mudou, parei de vir menos pra cá. Mas foi rápido, né? Parece que quando você quer aprender, parece que você não está aprendendo, né? Mas hoje, olhando para trás, foi rápido. Gravando. Sejam bem-vindos ao podcast do Sistema Mídia Esporte. Eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Calma. Tudo bem, Fábio Bessa? Tudo bem, você tá bem? Tudo bem. Eu queria dedicar esse episódio especialmente pro senhor Reginaldo. O Casa Grande. O Casa Grande. Trouxemos o homem aqui, José Graça, tá? A gente vai apresentar ele, mas esse episódio é especialmente pra você. Porque ele deve fazer uns 3... Ele comprava a camiseta do Sistema quando tinha, super fã nosso e sempre pedia... Quando a gente foi lá pra Kona, ele falou, não é possível que vocês não vão gravar um podcast com Graça, não sei o quê. Então, esse episódio é pra você, viu, Reginaldo? Bom, lembrar todo mundo aqui que tá assistindo também, não só o Reginaldo, né? De se inscrever no nosso canal, deixa o like, comenta, compartilha com os amigos. No Spotify também, segue a gente, classifica 5 estrelas, deixa seu comentário, gravando aqui nos estúdios Sistema. Se você quer gravar um podcast ou quer gravar, às vezes, conteúdos para redes sociais, né? Porque agora a gente começou a fechar com uma galera que vem aqui, grava por 4 horas... vários assuntos, assessorias esportivas, aí tiram vários cortes pro ano inteiro. Aulas, cortes. Pro ano inteiro. Todo tipo de conteúdo. Exato, entrega prontinho, editado. Melhor preço do Itaim. Ainda é o melhor preço do Itaim, melhor localização. Muito bem. E tem essas cadeiras maravilhosas da Kingston aqui, a nossa patrocinadora oficial de armazenamento. Temos aqui, ó, o SSD externo da Kingston. Cabem 2 terabytes aqui dentro. Pequeno, portátil, você consegue transportar seus documentos entre as máquinas. Fotos, vídeos... tudo que você quiser, né? Cabe muita coisa aqui. E tem nosso QR Code aqui do lado. Você é direcionado para o site da Terabyte Shop, a loja preferida dos gamers. E tem o cupom Sistema10, 10% de desconto em todos os produtos da Kingston lá na Terabyte Shop. Certo, seu Fábio Bessa? Agora sim, apresenta aí o nosso convidado, José Graça. José Graça, o cara... Bom, todo mundo conhece ele como... Dispensa comentários. Falam prefeito de Kona, né? Mas o cara, um convidado internacional aqui, veio direto do Havaí, especificamente Big Island, lá de Kona. Triatleta, já fez muito Ironman, surfista. Race Across America, já lutou até karatê, já. Tem muita história longa. O episódio com o Michel Bogli... Cara, acho que foram 3 horas e meia. 3 horas e 40, velho. 3 horas e 40. Então, assim, a história completinha lá, mastigada já tem. A gente vai querer saber de coisas novas aqui, detalhes. Né? Mas, obrigado por você ter vindo, você ter lembrado. Tava no Brasil, a gente já tinha falado que queria gravar com você. A gente conversou lá em Kona. Obrigado por você estar aí, cara. Prazer receber, né? Tem muitas histórias boas, né? A gente não combinou nada, vai ser no improviso e muito feliz de estar aqui em São Paulo, participando, né? Contando um pouco da história do triatlon, que faz parte da minha vida há 20 anos, né? Eu comecei a praticar em 2006, então esse ano completa 20 anos e tem muita coisa para a gente compartilhar. Para a gente começar aqui, ó, o pessoal que tá vendo aqui na câmera geral, o Graça trouxe aqui as cumbuquinhas, né? Pra galera que não conhece muito, o que é isso daqui, Graça? Conta aí. Né? A tradição havaiana era o transporte de água, de alimento, né? Então, o Ironman usou desse símbolo havaiano para... É o troféu, né? Do Mundial de Kona. Todo mundo recebe uma cumbuca dessa, que é um utensílio super tradicional. E eu guardo com muito carinho, né? Tem gente que tira onda, mas no Walmart tem, né? Tem, mas esse aqui... Mas não tem essa plaquinha, você não... né? Esse aqui foram horas... lágrimas e sangue nadando, aí. pedalando e correndo, né? Muito legal. Cara, e eu acho que a gente pode até entrar... Eu queria já entrar no assunto Havaí, porque eu acho que a sua imagem hoje se associa muito ao Havaí, ao Ironman, não só o Ironman, mas o triatlon de forma geral, né? E principalmente Kona.
Cara, como é que você foi parar? Assim, que a gente falou, você estava falando que você é de Ubatuba e a gente que entrou no triatlon há pouco tempo, né, no mundo do triatlon, sei lá, uns 10 anos mais ou menos, quando a gente entrou você já estava nesse mundo, né? Já nesse era universo. o cara do Havaí, então já tinha uma mística em volta do Graça, né? A gente viu os programas e tal, depois a gente foi conhecer pessoalmente, conhecer lá no Havaí também, que é onde a gente foi. Cara, da onde surgiu o Havaí na vida do Graça? De Ubatuba pro Havaí, cara. Assim, desde garotinho, né, eu era surfista, né, nasci em Ubatuba, meu primeiro esporte foi surfar, né? E em Ubatuba tinha alguns atletas surfistas que já iam para o Havaí, né? Que era o caso Zecão, e a gente eu via as revistas, né? Tinha a Fluir, Visual Esportivo, e sempre era o Havaí, né? Então, como surfista, criança, né, com 14, ali, 13 anos, meu sonho era ir para o Havaí, né? Já ficou aquilo fixado na minha cabeça, né? E o triatlon entrou na minha vida em 2006, né? Daí já pulando no tempo, em 2010 eu já fazia triatlon e surfava. E eu tinha acabado de me divorciar e um primo meu me convidou para ir surfar em Oahu. Eu não pensei duas vezes. Na hora que ele me chamou, eu comprei a passagem, fui no dia seguinte. Fiquei um mês lá surfando, fiz várias amizades em Oahu, né? E na volta, eu já programei a próxima viagem. E nessa próxima viagem era para assistir o Pipe Master, né, que acontece em novembro. E daí eu me programei, fui para assistir o Pipe Master, mas só que eu competi o 70.3 de Miami. Né, e estava performando bem. Eu fui o melhor brasileiro, ganhei minha categoria. E eu falei, agora é férias, vou para o Havaí assistir o Pipe e pegar onda. Só que lá eu conheci um staff, Alexandre. O Alexandre falou, tô indo para o Havaí também, na Big Island, você suporte da Vanusa Maciel no Ultraman. Me põe nessa roubada. Me põe nessa roubada. Você pediu para ser staff? Eu pedi para ser staff da Vanusa. Você queria acompanhar lá? Ele falou com a Vanusa aceitou o meu convite e eu estava em Oahu. Peguei o avião, fui pra Kona. Na hora que eu cheguei em Kona, eu caí de roupa tudo no pier. Eu falei, meu Deus, esse lugar é apaixonou. Lugar. Foi diferente. Foi diferente, foi assim, paixão. Aqui é meu lugar. A paixão à primeira vista. E o Ultraman, ele acontece em 3 dias. Em 3 dias. A gente trouxe o Alexandre Ribeiro aqui e contou, então, né, eu vi o Alexandre Ribeiro ser campeão. Viu? Eu estava lá. Caramba. Isso em 2011. Inclusive foi um dos melhores episódios, assim, quem quiser depois digita Alexandre Ribeiro, 6 vezes campeão mundial aí de Ultraman, conta toda a história. Falando de resultados, nesse ano o Alexandre foi campeão, a Vanusa foi vice-campeã em 2011. E aí, eu fui staff, conheci a ilha em 3 dias, porque o Ultraman dá a volta na Big Island. Então eu falei, aqui é o meu lugar, né? Vou voltar para o Brasil em 2011. Eu já tinha feito 2 Ironmans com baixa performance de resultado, né? Eu vou voltar, vou conquistar essa vaga, né? Quero voltar para competir aqui em Kona. E voltei para o Brasil, treinei e consegui conquistar a minha primeira vaga no Ironman Florianópolis 2012. 2012. Fiquei acho que em 7º na categoria, 9º ou 7º. Bem, a vaga tinha, acho que eu competi na 35, 39. Tinha bastante vaga. Tinha, porque era uma categoria bem competitiva. Sim. Então peguei a vaga, né? No meu 3º Ironman, que eu fiz 2010, 2011, com baixa performance, devido a vários fatores. E em 2012 eu conquistei a vaga, fui fazer Kona. E já nessa primeira vez, eu aluguei um apartamento e subloquei rachei, na verdade não subloquei, né? Eu rachei com amigos, então foi a primeira experiência do Havaí e a história começou ali, né? Começou no Ultraman, mas daí foi ganhando corpo nesse segundo mundial, nesse meu primeiro mundial de Kona. Em 2013, eu fui para passar umas férias depois de Floripa. Eu peguei a vaga em 2013 em Floripa. E falei, vou tirar umas férias. Consegui uma passagem muito barata e fui para ficar um mês em Oahu surfando. Porque eu tinha isso na minha cabeça. Eu faço o Ironman, eu quero tirar umas férias. Daí cheguei em Oahu, meu amigo, não, fica aí até outubro.
meu quarto eu te alugo até outubro. Eu falei, mas não trouxe bicicleta, não trouxe nada, eu vim para ficar uma semana. Eu falei, não, isso aí convenceu. Só aí se vira. Você pede para alguém traz sua bicicleta. Em resumo, tive que comprar outra bicicleta. Nossa. E fiquei até outubro. Então fiz o Kona em 2013. 2 anos, 2012 foi a primeira. 12 e Exato. 13. 13 a segunda. Foi assim, eu abusei, né? Eu achei que estava falando especificamente da prova, ainda novinho, né? Sem experiência. Tava voando, né? E me machuquei uma semana antes da prova. Uma semana antes? Senti a panturrilha. Mas aí foi para a prova assim mesmo? Não, fui para a prova, mas consegui correr até o quilômetro 30, a panturrilha não tinha condições, era aquela dor intensa, tive que caminhar os últimos... Mas terminou? Terminei a prova, completei. Em 2020 quase estava ruim da panturrilha também, não estava lá? Eu tenho um problema crônico de panturrilha. Você tem que tomar cuidado para não abrir. Muito. Mas foi um aprendizado, né? E daí 2014, já sabendo que eu tinha que botar menos intensidade, e daí a história foi a experiência. Hoje eu me sinto muito experiente assim em relação a... Mas até então você competia, às vezes ficava um pouco depois, né? Ia para o Arro e voltava, né? Que momento que você foi e ficou lá? Então, você já ia meio que estudando isso, né? Eu fui em 2013, que esse meu amigo me ofereceu. Que ele falou para ficar mais... nós podemos ficar 6 meses, né? É a vantagem do nosso visto, né? Acho que ainda é assim, né? Ainda é assim, sim. Então eu ficava 6 meses, assim, menos de 5 meses, e daí voltava. Ou ia fazer uma prova no México, fiz prova na Austrália. Porra, e voltava para o Havaí. Então a estratégia era boa, porque o que você veio fazer? Não, eu vim fazer o Mundial. Mas o Mundial é em outubro. Não vou ficar aí. Não, mas eu estou treinando, né? Então eu sempre usei dessa estratégia. Em 2016 eu casei com uma americana, peguei o meu green card, daí me estabilizei. E daí foi até o último ano que eu fiz Floripa, né? 2016 foi o último ano que eu fiz um Ironman aqui no Havaí. Depois de 2016 que eu peguei o green card, daí eu realmente me estabeleci lá e nunca mais fiz um Ironman aqui no Brasil. Fez o mundo inteiro, né? Que você viaja bastante também, né? Mas eu tenho... Há 2 anos atrás eu me inscrevi. Só que eu fiz uma loucura. Eu tinha feito o Race Across America e me inscrevi para o 70.3 e para o Ironman. Então, eram finais de semana separados. Cavalou tudo. E daí eu acabei que abortei de vir fazer o Florianópolis. Mas estou com saudade de vir competir aqui no Brasil. Tá com saudade? Mas eu acompanho vocês. Sou... Graça, de carteirinha. Eu queria, antes da gente progredir no tempo, queria voltar um pouquinho saber, você era do surf lá em Ubatuba e tal, como é que começou o triatlon, assim, só pra gente dar essa passada também. Então, o triatlon, eu surfei até 14, 15 anos, eu surfei e minha mãe falou assim, para você surfar agora, você tem que trabalhar e comprar sua prancha. Porque o surf naquela época, quando eu falo aquela época, 92, 93, né? Não tinha essa proporção que os pais incentivavam o filho a surfar, né? Então minha mãe, a última coisa que ela queria é que eu surfasse, a casa na praia, né? Coisa de vagabundo. Exato. Pensava. E aquilo pesou um pouco e eu conheci um amigo que me chamou para fazer karatê. E daí eu deixei o surf um pouco de lado, porque eu sempre surfei para competir. Eu nunca surfei só para surfar. Meu foco sempre era a competição, né? Então eu coloquei prioridade no karatê, me tornei faixa preta, lutei brasileiro, paulista, jogos regionais, sempre... Você é faixa preta de karatê? Sou faixa preta de karatê. Sempre também sendo campeão de jogos regionais, campeão brasileiro do estilo Wadokai. E chegou uma fase assim que eu já estava cansado, né? Porque dos 14 até os 32 anos lutando, e um amigo lá de São José dos Campos me convidou para
para pedalar. E foi ali que iniciou. Eu conheci a equipe de ciclismo de São José dos Campos, comprei a primeira bicicleta, e daí já comecei a participar das provas locais lá de São José e Ubatuba, que eram mais natação e corrida, né? E tinha duatlon em São José dos Campos também, até ir para Santos fazer o Troféu Brasil, Internacional de Santos. Mas você já curte, porque assim, o karatê é outro tipo de habilidade, né? Habilidade, né? De tipo de esporte, né? De exercício. Você está fazendo cada hora um movimento diferente, o surf também. Quando você foi pro ciclismo, tudo que é repetir a mesma coisa por muito tempo, né? Capacidade de endurance, de cabeça, você já assimilou e gostou de uma vez? Ou não, foi meio maçante e depois... Não, foi passo a passo. Foi passo a passo. Em relação ao triatlo, ao surf, eu nunca fui de estudar, né, em piscina, a natação. Eu era surfista porque tinha que sobreviver dentro do mar. Então, a minha natação era... De sobrevivência, né? Mas nunca com medo do mar. Também isso. Nasci em Ubatuba, criado ali na Praia da Sununga, não sei se você conhece. Sununga não. Que é onde tem a gruta que chora. Então as ondas são revoltas, uma bate na outra, joga 4 metros de altura. Então eu cresci aquele turbilhão né, do mar revolto, assim, então sempre foi uma coisa natural. Né? A natação, entrar no mar, não via problema. O karatê me deu uma base muito boa para a corrida, né? Porque eu era um atleta muito disciplinado nos fundamentos, né? De alongamento, flexibilidade. Então, isso me deu uma base muito boa. Quando eu comecei a praticar o duatlon, já estava correndo muito bem, porque o karatê me deu essa base. Agora, o ciclismo realmente foi em São José dos Campos que eu desenvolvi. Tinha um grupo de ciclismo, né? Não do time profissional de ciclismo, mas os amadores, né? E eu comecei com aquela turma e me deu base. Quando eu comecei no sprint, fui desenvolvendo, foi, né? Passo a passo. Passo a passo. E nunca imaginei fazer um Ironman. Realmente foi criando casca ali. O primeiro Kona foi 2012, o primeiro Ironman foi quando? 2010. 2010 que você fez. E na época, você falou que em São José começou com um time de ciclismo, essa época você treinou pro Ironman, você treinava com quem? Eu estava com ele é secretário de esportes em Santos agora, junto com o Chiro. Oh, meu Deus. Eu tive esse primeiro coach em São José dos Campos, que me apresentou lá a equipe de ciclismo, e ele fazia duatlon, que é o Vinícius Dumas. Depois eu comecei a treinar com... Putz, ele é muito amigo do Fabinho Carvalho. Eu voltando de Goiânia, de um Troféu Brasil em Goiânia, tava o Fabinho Carvalho... Oh, meu Deus... Esqueci o nome dele agora. Daqui a pouco a gente lembra. Ele é secretário de esportes em Santos. Ele estava lá no Internacional de Santos. Eu também, eu sei quem que é, eu esqueci o nome dele. Ele distribuiu as medalhas com o Núbio lá. Ele foi campeão de algumas etapas do Troféu Brasil no profissional também. Em algum momento a gente lembra aí. E ele foi o meu primeiro de triatlon, né? E ele me treinou para o meu primeiro Iron, mas nesse primeiro Iron eu vinha de um divórcio, então eu não tive uma preparação, não consegui treinar. Né? Estava triste, aquela história toda de divórcio. Aí fica ali, né, a mesma coisa o tempo inteiro, pensando. Tem outras prioridades, aí eu quero, né? Sim. Eu quero, dar uma curtida eu fui também. Para o primeiro Ironman, assim, sem treino nenhum. Né? Eu lembro que eu fiz um treino de 120 quilômetros. Saí de São José dos Campos até Ubatuba. Se eu fizer esse trecho, eu faço o Ironman. Então, eu cheguei totalmente despreparado para o meu primeiro Ironman. Você desceu a serra de bike lá. Foi. Não, eu cheguei em Ubatuba, acho que 11 horas da noite. Eu saí de São José, acho que umas 3 da tarde. Achei que ia fazer ali em 4 horas. Nossa. Demorei. Foi feio. Caramba, cara. História para contar. Muita história para contar. Mas eu cheguei totalmente despreparado emocionalmente e fisicamente para o meu primeiro Ironman. Eu já tinha performado bem no 70.3, em Olímpico. Né? Sempre fui destaque na minha categoria, fui campeão do Troféu Brasil na minha categoria. Então, sempre com muito destaque nas provas que
na distância antes do Ironman. Você acha que essa porque assim, você teve que ser disciplinado para poder ir bem, né, no age group? A gente ainda vai chegar aqui nos mundiais, né, que você trouxe aqui os troféus, né, pô, isso cara, motivo de orgulho, né, dentro da sua categoria no mundo. Sim. Você tá performando melhor, né, ajustado pela idade, cara, isso é legal pra caramba. Você acha que essa fase do karatê sua te deu algum... Porque artes marciais tem muito esse lance, né, de disciplina, de repetição. Você acha que isso veio... Não. Ou já veio antes, já... Não, com certeza. Você transfere um pouco o surf e o karatê me ajudaram. Te ajudaram nessa parte. Que eu sou hoje, mas eu coloco ainda uma parcela maior morar no Havaí. Morar no Havaí. Morar no Havaí é o que realmente... faz você viver mais. Me forjou. Você treina onde você vai competir lá. Não, mas as condições climáticas também colaboram demais. Assim, né? Fica casca grossa. E treinar, fica casca grossa. E, cara, e conta um pouco da ilha pra gente também. Aí, como é, né? Aí você se instalou lá na ilha, foi conhecendo aos poucos. Como é que foi esse. Tudo isso, cara? Eu cheguei, né? Quando eu decidi agora eu vou morar sem ter o green card, nada. Né? Eu vou morar e vamos ver o que até quando Você não sabia inglês, não sabia nada, né? Você tava contando aqui pra gente em off. Básico do básico. Yes, no. Thank you. How are you? No, how are you? No. Já não tinha. Ainda não. Não tava nesse nível ainda, não. O problema é quando responde, né? Aí... Era só no sorriso mesmo, né? Todo mundo falando, nossa, você tem um sorriso muito bonito. Mas aí eu entendia. Mas só isso. Mas em 2014, que eu considero o ano porque em 2013 eu morei em Oahu, fiz Kona. E daí em 2014, com os brasileiros que moravam lá, a Carol, o Christian, eles me deram suporte. Falaram, não, vem, Graça, né? A gente te dá uma retaguarda, né? Te ajuda. E foi isso. Eu rachei um apartamento com a Carol e o namorado dela. Então já ficou fácil. Comecei a fazer aulas de inglês e treinar. Então, mas sem o green card. Então eu fiquei 14, 15 fazendo essa estratégia. Vai para o México competir, vai para a Austrália, vem para o Brasil também. E em 2016 eu comecei a namorar, casei. 2015, né? 16 casei, daí peguei o green card, e por isso que a história mudou. Parei de vir menos para cá. Mas foi rápido, né? Parece que quando você quer aprender, parece que você não está aprendendo, né? Mas hoje, olhando para trás, foi rápido. E nessa época o pessoal já pedia, assim, no comecinho, porque hoje a gente sabe que todo mundo vai pedir ajuda por graça. Você tá indo pra Kona, cara, você deve receber um monte de númerozinho novo ali, fora a galera que vai, né, todo ano. Mas nessa época que você estava nesse esquema de voltar tudo, já te procuravam para ajudar? Você já recebia, já era o anfitrião ali? Porque, como eu disse, na primeira casa, em 2012, eu já fui a pessoa que alugou a casa. É verdade, você falou, porque eu já estava lá, né? Você já conhecia. Daí fui adquirindo mais experiência e já recebi muita gente em casa. Porra. Minha casa. Eu imagino, cara. Minha casa já passou muita gente lá. E falando assim, eu acho que a gente vai entrar bastante em Havaí, porque, cara, muita gente que vai vir aqui vai querer saber, né, sobre certeza. A prova, sobre a ilha, mas primeiro falando de Havaí geral, assim, talvez para situar a galera, que tem pessoal também da corrida que assiste a gente. Sim. A gente está falando de Kona, né, onde tradicionalmente o mundial de Havaí, o mundial de Ironman é lá. Como é que é a divisão lá? Você falou Oahu é outra ilha. Como é que você mora, né, em Kona? Como é que é essa divisão do Havaí, que é um estado dos Estados Unidos ali, né? É muito diferente uma ilha da outra? É outra pegada? São diferentes e são parecidas, né? Mas explicando o Havaí, né? O Havaí são 8 ilhas, né? Sendo a Big Island, que é o Havaí é a Big Island, né? Mas virou Big Island. Mas quando falar o Havaí, é o arquipélago do Havaí. Que são 8 ilhas. Sendo a Big Island ou Havaí. Daí cada outra ilha tem um nome, né? Maui, Oahu, Kauai, Molokai, Lanai. Você já foi nessas todas? Já, eu tenho uma história boa para contar. Então, depois você conta. Acaba de falar, depois você conta. Então, são essas ilhas. Até tem um documentário com o Momoa, o cara que fez o Aquaman. Jason Momoa. Jason Momoa, que
que conta. Eu aprendi também um pouco da história do Havaí com o filme dele. Tem algumas partes que não são verídicas, mas mostra muito bem né, as tribos, uma brigando com a outra para assumir o poder de Maui, de Oahu, do Kauai, da Big Island. Então, é uma história bonita e sangrenta, né? Muita violência. Muita violência. Então, o havaiano realmente... Por isso que a gente ouve essas histórias de briga, né? De Howley, né? Porque eles já vêm dos antepassados. Entre eles já eram bem violentos. De ter disputa de territórios ali. Disputa de território, exatamente. Porque isso foi uma coisa que falaram pra gente quando a gente foi. Assim, a gente não conseguiu turistar muito, passear muito. Mas falaram um pouco dessa diferença dos, assim, vou colocar entre aspas, locais, né? Mas que era os havaianos mesmo que estavam lá e tem os americanos, os imigrantes, todo mundo que veio para lá. Tem essa diferença entre os, né, de relacionamento entre os locais. E até falando de, a gente falou, né, de, parece, eu não sei se isso vai soar, mas eu acho que não. O filme da Moana, né? Esse perfil havaiano, polinésio, estereótipo. E tem... eu não vou falar preconceito, mas tudo contra... Por exemplo, a gente, o turista vai lá. É bem visto, é mal visto, depende de quem, depende do que faz, depende da região. Como é que é? Não pode generalizar. Não dá para generalizar. O havaiano ele, se você ganha a confiança dele, ele é uma pessoa Entendi. que vai te tratar bem, vai te Mas levar eles têm que casa, mostrar que você vai respeita te eles. compartilhar a comida dele. Então, depende muito da sua atitude. Entendi. Exatamente. Entendi. Mas realmente eles são, se não gostar... dá problema ali. Dá problema. Mas você falou que você tinha uma história boa pra contar aí das ilhas. Vai falar que você é nadador de como eu todas. conheci as ilhas, né? Eu coloquei o apelido dele de Gordinho do Capeta, é o Renato. Gordinho do Capeta. Que ele sempre corre fantasiado nas provas aqui do Brasil, acho que até lá fora. Ele me convidou, né, para ser staff dele, ele ia fazer o Epic 5, que são 5 Ironmans em 5 dias em 5 ilhas. Isso foi em 2018. Então eu tive a oportunidade de ser staff e de conhecer a primeira ilha, né, que é a Kauai. A gente chegou lá debaixo de um temporal e ele fez o primeiro Ironman. Daí pegamos um avião, fomos para Oahu. Ele fez o segundo Ironman. Pegamos outro avião, fomos para Molokai. Ele fez o terceiro Ironman. Ô, louco. Daí pegamos um ferry boat de Molokai para Maui. Ele fez o quarto Ironman e finalizou em Kona, na Big Island, o quinto Ironman. Então eu tive a oportunidade de conhecer todas as ilhas. Dessa forma. Dessa forma. E ajudando ele porque as lá. ilhas que normalmente eu vou é mais Oahu do que até Maui, né? Oahu meu filho está morando agora em Oahu, então acabo indo e tenho mais amigos também em Oahu, então é mais natural eu ir mais para Oahu, né? Porque para pegar onda também é melhor. Bem, em Maui eu vou em algumas, não fui em tantas oportunidades, eu fui para fazer o Mundial de Xterra, já fui para dar o pedal na volta na ilha, já fui como guia de um amigo, já fui também para subir o vulcão de lá, que é o Haleakala. Então, eu fiz um pedal da base até o topo, só fui sozinho. Eu já fui algumas vezes para Maui. Pô, esse negócio de vulcão, né? A gente não conseguiu ir, mas tem um Kilauea. Esse ano que passou, o Kilauea, eu fui 2 vezes em 2 erupções, mas foram mais de 35 erupções. Assim, uma coisa... Você fala, não é real. Você olha para o vulcão... né? Caramba, eu tô aqui vendo isso. 900 metros de lava voando. Nossa, aquilo não é real. Tem algum, assim, porque, bom, risco tem, mas não, tô falando da ilha como, porque são ilhas vulcânicas ali também, né? Tem alguma orientação do governo, prefeito, algum cuidado com esses desastres naturais? Porque eu lembro que tinha umas plaquinhas para direção, caso tenha tsunami, a direção que você tem que correr. Você já pegou alguma coisa assim? Naquele terremoto do Japão, eu estava em Oahu. Lembra do Japão? Lembro. Daí tem um alerta. O americano é fantástico nisso, né? Aí vocês recebem um alerta. Batia de porta, tem uma sirene que toca, e daí a polícia ia de porta em porta pedir para você se retirar. E daí, passaporte, documento e
Mas retirar o e que vai daí? pro alto da montanha. Ah, pro alto Porque da... tinha um risco de chegar ao tsunami. Entendi. Uhum. Aí todo mundo subiu e... Você vai para uma região mais que o tsunami não chega. Eu Mas tô ele falando não isso chegou nada, ele não chegou. A onda não bateu lá no Havaí. Eu estava em Oahu, né? Aham. Mas então eles são super preparados, né? Eu digo, para terremotos, tsunami. Agora, em relação de erupção, também tem, né, no topo do Mauna Kea, tem a NASA, tem outros países que... E lá no Kilauea também tem não sei se dizer, mas é uma universidade, um órgão que cuida de tudo que pode acontecer. Então tem previsões, vai entrar em erupção daqui uma semana, eles conseguem prever. Você já tem uma sabe. janela de erupção daqui essa semana tal. Então provavelmente se tiver algo assim, algum desastre, já que liga um venha acontecer, alerta, eles já conseguem monitorar. E esse, eu acredito, né? É uma suposição minha, né? Aham. e esse status aí de grande conhecedor de Kona é real mesmo, assim? Você conhece tudo lá? Tipo, você... Quem já foi, mas quem Tudo não... não. Não? Tudo não, eu conheço bastante. E o que não pode deixar de ser visto lá? Alguém que, né, que tá assistindo a gente, assim, que gosta de esporte, gosta do triatlon e tal, vai pra Kona. Quais lugares que tem que... Assim, se que tem você é triatleta, lógico, não pode deixar de... Assim, a lista do Graça, né? Lista do grande. Não pode deixar de fazer a natação, né? Os 3.800 metros, 4.000, dependendo da navegação, né? Eu sempre tenho amigos que saem da água, pô, mas deu 4.200, deu 4.100. Você fala, meu filho... É um problema seu, né? Você que errou aí. O 180 também é uma coisa, assim, sempre que eu termino um 180, eu falo, porra... Bater lá até que Ravi. gostoso terminar esse 180. Então, a maratona já não, né? Não, você já fica correndo, mas não. Então, na corrida em si, acho que, na minha lista, né? Mas a natação e o 180 é uma lista boa. Não dá para ficar correndo uma maratona, mas, lógico, correr ali na Lee Drive, correr na Queen K é uma experiência. É uma baita experiência. Isso Pro triatleta. pro fã do triatlo. Agora vamos pegar População geral. População Os geral. familiares aí, né? Daí a lista supera isso, né? Que subiu uma Mauna Kea, agora está nevando, lá está todo coberto de neve. Eu tive agora a oportunidade de eu, a Estela, o Pedro Cerise e a Juliana subir da base do centro de visitantes, que é 2.800 metros, até o cume por uma trilha, né? E 4.200. Aí a gente com 3.800, todo mundo passando mal, falta de oxigênio. Então foi uma experiência. E chegou lá, tava com neve. Né? Neve, daí cara. eu ainda faltando, tipo, meia hora para chegar, né? Eu brincando com o Pedro. Ô Pedro, a gente vai chegar lá, vai ter uma equipe de esqui esperando a gente pra gente fazer um snowboard. A gente chegou lá, tinha um cara descendo de snowboard. Caramba, cara. Então eu falei, pô... Não sabia. Então tem montanha alta lá de... o Mauna Kea tem... O Mauna Loa e o Kea, né? São duas montanhas. Eu não sabia. Na verdade, Kona tem essas duas que passam de 4.000 metros. A montanha de Kona é Hualalai. Ela chega em... Vou dar um chute aqui que eu não lembro, mas eu já fiz também. Eu fiz de trilha, né? Fiz de mountain bike e fiz de trilha. Vou chutar aqui 2.800 metros, a de Kona. E tem o Kohala Mountain, que é a montanha de Ravi, né? Que também não vou saber a altitude, mas são as montanhas que mudam completamente essa geografia muda completamente os cenários de clima do Havaí, né? O lado ali de Waikoloa, de Kona em si, né? Do aeroporto até Waikoloa, é seco porque as montanhas bloqueiam as tempestades que chegam do lado de Hilo, né? Do lado sul, oeste, né? Sul e oeste, porque as tempestades chegam... E Maui também bloqueia as tempestades de onda, né? Então, quer dizer, toda a geografia muda completamente a entrada de vento, as montanhas e mudam tudo. O clima, tudo. Interessante, então, cara. você pega os ventos, né? Todo mundo brinca, os ventos
só venta contra, nunca venta a favor. Queen K Dependendo lá. do horário do dia, realmente acontece isso. Tem uma verdade nisso, né? Porque normalmente de manhã o vento te leva, saindo de Kona, sentido Waikoloa, é um vento que empurra, mas chega descendo o Scenic Point, para quem já fez vai entender o caminho. O vento já muda, porque a montanha é um canal de vento. E é uma briga de ventos. Então, eu estudei muito isso, porque eu estou falando. Então, dependendo do horário, o vento está realmente... Por exemplo, eu vou para Ravi. Eu saí de manhã, o vento estava a favor. Porra. No final da tarde, pode ser que eu pegue ele a favor novamente. Né? Entendi, que ele muda. Interessantíssimo. Então, E falando até um pouco dessa parte... Pô, a gente queria uma visão de uma pessoa que a gente pode considerar um local, que estava na ilha no momento que aconteceu isso, que foi essa divisão dos mundiais de Ironman, Nice e Kona, né, alternando depois daquele ano que foi sequencial, né, que fizeram 2 dias separados. Você que estava lá na ilha, como que foi essa semana ali? Foi realmente caótica quando separaram, né? Porque era tudo num dia só e separaram para 2 dias o feminino e o masculino. Sim. Isso realmente prejudicou ali o funcionamento da ilha. Como é que foi sua lembrança desse mundial e dessa época e as consequências depois também disso? Tem os dois lados. O José Graça atleta e o José Graça empreendedor. Né? O atleta foi horrível, porque vou falar da prova em si. Né? Como dividiu a prova, não tinha staff na prova. E na corrida, que é onde a gente precisa mais de staff, antigamente era cada milha um aid station. Parece que eles espaçaram mais porque não tinha staff. Então, para quem fez a prova, foi pior. Você fez esse ano? Fiz. Então, nesse sentido, foi muito ruim, porque não tinha voluntários para trabalhar na prova. Estou falando da prova. Tá. Né? Agora, vendo como um local que mora lá, né? A Lee Drive ficou fechada, a prova foi na quinta, então eles começam a construir todo aquele arquibancada, o pórtico, acho que, se não me engano, na terça. Então, ficou de terça, a prova aconteceu no sábado, até domingo a Lee Drive fechada. Então, para uma pessoa que não tem um benefício de alugar uma casa ou trabalhar com o evento, aquilo para ele é ruim, né? Para mim, não. Eu falei, pode ficar fechado a semana inteira. Né? Mas a população que não ganha em cima do evento, né, não tem nada, acaba criticando. Então, é uma coisa... e aconteceu isso. Né? Então, tem esse ponto também de a cidade superlotar, né? Tanto é que Waikoloa, nunca ninguém queria ficar em Waikoloa, né? Porque era muito longe, muito longe, né? E a partir de 2022 todo mundo começou a olhar o Waikoloa como uma alternativa legal, porque realmente os hotéis e os apartamentos de Waikoloa são superiores e mais baratos do que de Kona na semana do Ironman. Sim. Né? Mas tem o trânsito. Hoje em dia, o trânsito Kona Waikoloa mudou de 10 anos, 15 anos atrás. Hoje em dia, assim, é uma fila constante de carro. Então, mudou muito. Então, é bom ficar em Waikoloa? Mas se prepare para o trânsito. Né? Hoje, esses 40 quilômetros podem durar ali de 1 hora, um pouquinho mais. E fora dessa questão aí da separação também, como que é normalmente? Eles recebem bem, assim, quando tem os eventos, né? Quando tem o Mundial de Ironman lá, como que é também com você conversando com os locais lá, com a galera que mora lá? Muitas pessoas adoram o Ironman, né? O evento, usam a camisa, né? Vai ser voluntário, então... Mas tem uma parcela que... Como em qualquer lugar, né? Que não aprova, porque não traz nenhum benefício. Assim, não é uma coisa visível para a cidade o benefício, né? Existem, acho que a Fundação Ironman, acho que faz algum trabalho. Eu mesmo, no Thanksgiving, ganhei uma cesta de Thanksgiving do Ironman, né? Mas eu acho que tem que fazer esse lado social para ganhar esse engajamento da população, né?
Então, esse é um trabalho que não é o meu, Sim, claro. né? Mas é uma visão minha, né? Para você fortalecer a sua comunidade, você tem que estar engajado com a comunidade. Porque realmente traz um transtorno para a cidade o evento, né? Fechando Muita a gente, drive, né? fechando as rodovias, Sim. né? Pô, mas é um baita evento, né, cara? Não, é lindo. E Eu a sou ilha fã lá, número 1. cara, eu falo que quando a gente chegou lá, meu, parece que as cores são mais brilhantes lá, né? O Sim. verde é mais verde, o azul é mais azul, cara. E é uma A energia né? Não, demais, energia, assim, cara. Né? Parece que você tá se sentindo bem o tempo inteiro. Você quer estar com pessoas que você gosta. Você queria que outras pessoas estivessem vendo o que você tá vendo, Exato. sabe? É um negócio meio, cara, eu não posso ver isso sozinho, né? Não, para mim é uma semana super especial, né? Você recebe um monte de... Muita gente. Eu quero fazer tudo, eu não durmo, né? Durmo Pô, mas muito e aí, pouco. como é que Isso você faz? Porque pô, você isso compete influencia- também, cara. Isso influencia Eu imagino, demais. Fica dando rolê o dia inteiro lá com a Porque o galera. pessoal chega bem antes, né? E aí você vai recebendo, vai no aeroporto. Cara, é uma loucura, 2022 foi o ano que eu melhor tive, assim, fisicamente preparado para competir o Mundial. E foram 2 dias de prova. Se não me engano, eu atendi 50 pessoas. Né? Eu tinha as casas alugadas, os quartos alugados, em Waikolo, em Kona, na casa que eu morava. Então, é aquilo. E eu não. Hoje eu consigo enxergar isso, mas eu tive um overtraining de tanto treinar e um overtraining de tanto trabalhar, que me atrapalhou na prova. Sim. Né? Eu tive a lesão na panturrilha. Eu, o Zé Belarmino e o Ciro fazendo um trote, eu tive um estiramento. Mas porque eu já estava muito desgastado fisicamente e não estava trabalhando demais e em alta performance também. Dormindo um pouco, imagina. Exato. E agora eu tenho essa consciência, né? Eu tenho priorizado esse ano, por exemplo. Vai ser difícil, que eu e Estela abrimos uma companhia de aluguel de bike. Ano passado o Mundial Feminino também foi uma loucura, só que eu não competi, né? Mas eu vou tentar equilibrar. Vai ser difícil, mas vou tentar equilibrar. Mas é um negócio que você gosta também, assim, de receber. Dá pra ver, né? Assim, que você... Muito. E aí isso provavelmente olhando assim daqui para não vai mudar, mas assim, talvez você vai dar tentar ajustar as coisas, mas não deve mudar muito, né? Não, é difícil. Você que se vire nas suas provas aí, cara. Eu tenho que, isso aí, tirar menos a obrigação de ter um bom resultado. Que é difícil porque eu espero o ano todo para quer performar lá, né? Sim. E a cobrança também veio, né? Eu nunca me cobrei. Os resultados, a gente pode até falar daqui a pouco, mas os resultados vieram naturalmente. Assim, eu nunca, quero ser pódio em Kona. Não tinha essa pretensão. Veio, aconteceu. Vamos falar então. Qual que foi o primeiro que veio? Tem aqui 2018, 24 e 19. Vamos falar o de 18 aqui, ó. Foi quarto lugar, 40-44. Mas vou te interromper. Em 2018. Esse é 18. 2017. 2016 ou 17, ou 15, agora não tenho que puxar. São tantos. Eu terminei a prova e um amigo meu da mesma categoria, que é o Lucas, argentino, Lucas Ancelotti, ele chegou, Graça, eu estava lá na massagem já. Graça, você foi pódio? Eu falei, não fui. Ele foi. Eu falei, não fui. Não, você foi pódio. Você ficou em 5º lugar. Daí eu já comecei a comemorar. Puta, que legal. Daí nisso a minha ex, ela entrou na área de massagem, né? Eu falei, pega o meu resultado. Daí ela veio com uma cara assim, pro sexto lugar. Argentino, né? Te passou a informação errada. Informação errada. E dali eu falei, tudo bem, fiquei em sexto. Fiquei triste e feliz. Eu falei, bom, puta resultado, né? Porque antes eu ficava ali, eu queria ficar entre os 10, então, fiquei em sexto na categoria. Mas nada mudou, assim, na minha vida. E em 2018, eu mudei o meu treinamento, né? E esse que acho que foi a virada de chave, assim, né? O que você acha que você mudou mais aí? Então, o Santiago Ascenso sempre vem com 10.000 em 10, né? Eu vou fazer 3.000 em 30.
vou fazer um mês pedalando 100 quilômetros. Vou todo dia de Kona até Rapuna, né, que dá os 100 quilômetros. E eu tive uma evolução grande com essa... Você eu estava novinho volume, também, né? Bastante volume. Eu estava novinho. Mas você acha que isso que te eu acho jogou que em outro esse patamar? Me deu, porque sempre eu ficava assim, eu saía para correr mais desgastado, né? E eu não conseguia encaixar também meus treinos de corrida. E esse fator, acho que volume grande de pedal me colocou em outro patamar. Entendi. É o que eu sinto, né? Porque eu não sou um triatleta que treina muita corrida. Eu treino muito pedal e acho que a evolução veio no pedal. Em 2018, já entrando pro resultado, né? Foi 4º lugar, né? Foi quarto. Esse aqui só antes, onde que você pegou a vaga para ir para esse mundial aqui? Você lembra? Muito Ironman, né? Você tem tudo, puxar, né? O cara tem um bloco de notas aqui para trazer os resultados. Deixa de lado a sua consulta aí que você vai... Pô, cara, quantos Ironmans são, São 30 Ironmans. 30 Ironmans, cara. Imagina, 70.3 deve ter o dobro, triplo, Falar nisso, né? Não, eu sempre fui mais de fazer o Ironman. O Ironman. Né? Falar nisso, o Thiago vai iniciar no... Já iniciei quando esse episódio estiver no ar. Então, enquanto o Graça está procurando, o Thiago Kawamura está indo nesse carnaval. A gente está gravando na quinta antes do carnaval. O Thiago Kawamura está indo para o camp do Reinaldo Colucci, para triatletas iniciantes. Exatamente. Eu sou um triatleta iniciante, peguei uma bicicleta emprestada no paciente meu. Mas assim que começa, ó. E vamos ver o que deu, né? Eu peguei no Texas. Você pegou no Texas. 2018 no Texas. Ó, tá tudo aqui, ó. Tá tudo aí. Caramba, tudo registrado. Caramba, você fez 8:43 no Texas? Foi. Porra, Graça. Baita tempo. Porra, 8:43, cara. Não, mas eu acredito que o melhor tempo, assim, porque 8:58, caramba, Graça. 40, 44. Uhum. Assim, o meu melhor tempo, assim, 8:45, hoje eu tô com 51 anos, né? 40. Acho que foi agora, porque com 51 anos... Caralho, Graça. Na verdade, depois de 2018, que eu acho que eu comecei a performar até melhor. Aqui, ó, tá aqui, ó, né? Flórida 23, 8:45, 8:36 no Ironman Havaí. Tem que fazer 2017. aquela continha normalizada, igual eles fazem agora pra pegar a vaga. Exatamente, porque o corpo muda muito Total. depois dos 50 anos. Assim, a recuperação, falando dos 30 dias de 100 quilômetros, nesse mês que eu fiz 30 dias, pedalando todo dia 100 quilômetros, eu fiz um dia uns 180, falei, não é nada, entendeu? Mas aí, fator idade. Hoje em dia eu já não consigo fazer isso com a mesma intensidade, com a mesma energia. O nosso corpo muda bastante. Eu estou competindo muito na experiência mesmo. Você meio que se treina hoje em dia? Tem alguém que te ajuda? Como que você faz atualmente? Então, eu tive o treinador, não tive, eu me treino. Respondendo, eu me treino. Eu já tive algumas pessoas Sim. que eu que dão alguma... Eu falei, não tá... Não deu match. Não é que não deu match, eu acho que é limitado o conhecimento, porque, em primeiro lugar, agora eu estava num training camp em Tenerife, né, e compartilhando com meu amigo, né, o primeiro treinador, quer dizer, primeiro você tem que ouvir o seu corpo, depois ouvir o treinador, né, porque não dá para ser tão rígido com o que está ali no papel. Primeiro você tem que escutar. É uma negociação. Se conhecer. O primeiro passo é isso. Então você tem que ser o seu primeiro treinador, né? Não executar o que está na planilha. E eu venho aprendendo com isso. Demora, né? A experiência de tantas lesões, de tantas provas que, né, não tive um bom resultado, estando na minha melhor performance. E bons resultados não estando na melhor, pelo fator descanso. Então, é uma coisa que eu bato muito na tecla para as pessoas que chegam no Havaí, né, na semana de Kona. As pessoas deixam tudo durante a semana. Não deixam nada para gastar na prova. Esse é um dos principais erros ali para quem vai... Tecla Mas você também tem acaba sendo polêmico.
Não, mas você tem um trânsito bom com vários treinadores também, que são amigos, que vão, que ficam. Então você deve ter bastante, pegar uma informação de um, de uma outro. Uma dica de cada um, né? Vai fazendo um mix ali. Um mix do graça. Não, faz, mas aí no final das contas é Ou eles pegam com você? A gente, lógico, a convivência com alguns, né? Então vou falar nomes aqui, né? Quem conviveu lá comigo, o Zé Bellarmino, no ano que ele foi campeão mundial, ele conviveu comigo. Então a gente, né? Rafael Fassarella, já morou lá comigo. Quem mais? O Vista Saraiva, Saqueto, o Thales, Camargo, tem mais gente. Então a gente, um aprende com o outro. Isso, mas não foi treinador. Eles são treinadores, mas ali eles não eram treinadores, ali eram atletas. Era uma conversa de atleta para atleta. Então a gente compartilha informação, mas não de treino, compartilha informação de experiência, de dia a dia, né? Tá comendo, como que tá dormindo, né? Entendi. E eu procuro sempre baixar a bola do pessoal. Relaxa essa semana, descansa, porque eu já errei muito. Isso tem coisa que funciona para um, não funciona para o outro, né? Você vai se conhecendo também, né? Eu acho que quando a pessoa chega, quando ela já está pronta, não tem... É outra frase que eu falo, 99% para dar merda e 1% para melhorar. Quando uma pessoa chega em Kona, faltando 10 dias, não vai mudar nada. Se ela descansar, ela está melhorando. Se ela continuar, não, vou ficar no sol, vou... É onde mora... 99% de... Vou aclimatar aqui. Mas interessante, então me prova ao contrário. Sim, interessante. Eu falo, me prova ao contrário, que se treinar essa semana, você vai performar mal na prova. Me prova. Não tem como provar. Interessante, cara. Você vai chegar desgastado, não tem como... Não vai ser naqueles 10 dias, uma 10 semana. 10 dias finais, você tem que recuperar do voo. Sim. Engraçado, então indo para esse primeiro... Esse primeiro eu peguei a vaga no Texas. 40-44, 2018. E foi bem legal essa prova, porque ainda era uma largada única. Nossa. Né? Então era a natação todo mundo junto. Tinha uma disputa pelo melhor brasileiro. Né? Sempre teve o melhor brasileiro amador, né? Eu tive o gostinho. Por alguns instantes. Eu tive o gostinho. Eu pedalei bem, mas estava o Arthur Ferraz. Assim, eu não tenho a lista agora, mas são as memórias que eu tenho desse ano. O Arthur Ferraz entregou ele e um outro brasileiro que mora em Utah. Eles entregaram na frente e tinha outras pessoas. Mas eu lembro que quando eu entrei na Energy Lab, eu passei o Arthur e o Arthur falou, Graça, você agora é o primeiro. Mas tinha esse outro brasileiro que nada e tem um combo bom, né, de natação e pedal. E ele estava, na verdade, na frente do Arthur Ferraz. E eu passei ele também subindo. Porque como ele mora fora, poucos brasileiros conhecem ele. E eu passei ele. E assim durou poucos minutos que o Marcos Calcic, não sei se vocês recordam. Não. Ele treinava com Navas. Ele me passou. E daí eu pulei para o segundo melhor brasileiro e depois o Alexandre Takenaka me passou. Daí eu fui batalhando um pouquinho com o Takenaka ali e tal, mas o Takenaka estava um pouquinho melhor. Eu fiquei em terceiro. E nesse ano nós, 3, fizemos sub-9. Então foi o meu melhor resultado em Kona. 8 horas e 58, até um número emblemático. Caramba. E acho que no profissional teve o Vinhal e o Igor. Então eu fui fiquei entre os 5 melhores brasileiros. Assim, além de pódio, né? Claro. O Calcic não foi pódio, nem o Alexandre Takenaka, nem o Thiago Vinhal, nem o Igor. Fui o único brasileiro pódio. E subi lá no evento para pegar lá mesmo? Não fui não. A Carla, no feminino a Carla... Foi pódio também. Pegou o pódio. Eu e a Carla fomos os únicos brasileiros pódio nesse ano de 2018. Subiu com a bandeira do Brasil lá. Enrolada. Foi legal demais, cara. Foi uma experiência assim. Então, eu não era uma coisa que eu sonhava, subir no pódio. Eu sabia que poderia acontecer, né? Mas não era não estava ali como
alguns atletas colocam, né? Todo dia, falam assim, quero ser Sim. campeão mundial, quero... Não estava na minha A lista. consequência. Assim. Foi uma consequência, Eu já era só agradecido de estar ali. Fazendo. a Fazer prova. mais um ano, largando. Como eu sou até hoje, né? Porra. Assim, quero estar mais um ano. Qual E que aí é? esse próximo aqui, ó, 2019, quinto lugar, 45-49. Esse, assim, falam que eu fiquei em quarto, né? Quinto esse. Na verdade, falam, não, você ficou em terceiro. Eu, por quê? Não, porque o Vinokurov e os Oscar Galins não contam. Tá certo. Mas conta assim, não, foi bacana de dividir, né? Oscar Galindes, né, sem comentários, e o Deu essa Vinokurov... sorte de dar na categoria dele, né? E o Vinokurov, campeão olímpico de ciclismo, né? De Pequim. Não sei se vocês já ouviram falar. Não. Ele é não. do time Astana. Hoje ele é manager do time Astana de ciclismo. Aham. Então era um... E o terceiro colocado foi o campeão do ano passado, de 24. Ele foi terceiro, eu fui quarto. E o ano que o Bellarmino foi campeão, ele disputou com o quarto colocado de 2019. Porque a gente, né, Bellarmino, eu falei, Bellarmino, eu não tenho chance, estou lesionado, é contigo. Se consagra, se né? consagra. Eu só queria estar junto lá no pódio, mas estou lesionado. E daí eu dei as dicas. E realmente teve um duelo entre o Bellarmino e esse atleta americano. Aham. E o Bellarmino venceu o duelo. Mas nesse aqui, então, tinha o Oscar Galindes no pódio. No tinha, pódio. Tinha o Vinokurov em primeiro, Oscar Galindes em segundo. Categoria. O terceiro sacanagem, é o né? campeão de 2024. Aham. E esse vice-campeão, onde o Bellarmino foi campeão. Então, sempre ali no top 5 é sempre o pessoal legal. muito forte. Casca grossa. Muito Galindes a gente forte. conhece. Ex-profissionais, não tem gente... A gente conheceu ele em 23, né? Que ele foi o Oscar Galindes. Lembra que o Michel chamou ele pra transmissão lá? Demorei com o foi. Galindes. Você morou com o Demorei Galindes? com o Galindes por um mês, lá em Miami. Foi logo na transição que o Tommy Galindes estava indo lá para Miami e a gente dividiu uma casa junto. Caramba. Você tem que- eu vou Graça, aprendendo, eu vou Você tem que aprendendo. escrever um livro, cara. Antes que É essas verdade. memórias vão embora, cara. É verdade, eu esqueço É muito, não, eu muita tô falando coisa. sério, é muita coisa. Não, você É viveu bastante muita coisa, coisa. né? Tem É. muita história com muita gente legal. É. Esse aqui, de que você foi em segundo em 24, Quando a gente tava lá. foi quando a gente estava Foi. lá. E eu lembro de você reclamando da panturrilha, né? Exato, Panturrilha. é. E mesmo assim você conseguiu correr bem lá. Como é que foi essa prova que está mais recente aqui dos pódios? Como é que você lembra dela? Eu também não acreditava nesse pódio, né? Assim, porque eu vinha do Eu lembro, problema da lesão, você tava a inseguro, semana difícil ali, eu fiquei, por isso que eu bato na tecla e falo, vem confrontar comigo, né? Porque eu senti a panturrilha 2 semanas antes do Mundial. Então, 2 semanas antes eu parei de correr. E então só estava nadando e pedalando e 0 corrida. Deixei para resolver no dia da prova e corri super bem. Então, por isso que é uma coisa que eu Deixou o eu corpo falo descansar. com convicção, falo com convicção que não vai mudar nada na sua performance. Poderia correr mais? Assim, eu só corro mais se eu não estou lesionado, né? Não adianta, exato. Né? Sim. Lesionado eu não consigo correr. Quantas vezes você já fez o Mundial De Kona, de Kona? 10 vezes. Qual que foi a melhor e a pior experiência? A melhor foi... Foi essa aqui. A melhor A experiência? melhor experiência. Não, acho que 18 foi um ano menos... Não, 19. Porque quando eu falo A experiência, não o resultado, Ah. né? A experiência mesmo. Que você... Não, de como eu cheguei... Isso. O pior ou melhor? Você pergunta? As duas. O pior foi 2013. Não, 22. Os dois são bem parecidos as experiências. Porque eu estava muito bem condicionado, né, e me lesionei antes da prova. Então eu tive... 2013 de caminhar os últimos 10 quilômetros. Nossa. E 22 eu corri 5 e caminhei o resto. Nossa. Então foi bem... E assim, e com aquele... Ok, eu não treinei, vamos completar. Não, eu tava um leão, né? Tava muito... Melhor que todas essas aqui.
né? Eu estava condicionado, eu estava melhor que todas essas, mas eu estava overtraining e estava over de trabalho também. Não foi um ano que eu trabalhei muito lá em Kona. Então, durante a prova, assim, para absorver aquele, né, aquilo, pô, eu estava bem treinado, foi vacilo meu ter corrido, foi vacilo meu ter trabalhado tanto, no fim não ganhei dinheiro e também não tive um bom resultado. Então foram os dois momentos assim difíceis de piores. Mas aprende, né? Com aprendi certeza. demais. Daí eu acho que os melhores é quando dá certo, né? Sim. Quando dá certo é o melhor momento, assim. Mas dos 3 que deram certo, acho que 2019 eu cheguei menos lesionado. Acho que por isso que eu sou bem confiante assim de não chegar tão bem treinado, mas chegar saudável, sem nenhuma lesão, porque eu sei que eu vou performar. Aí na hora da prova ver o que vai ser, né? Não, eu chego confiante. Então, você chega bem, mas assim, sem muita expectativa de resultado, assim, né? E aí não, vou com a expectativa alta. Vai pegar o pódio, tudo. Legal. E falando hoje eu criei isso dentro de mim, assim, que a minha expectativa é mais alta quando eu não tô tão bem treinado. Sim, eu entendi. Eu fiz o Arizona agora em novembro e não estava treinado. Mas fui confiante porque eu não tinha nenhuma lesão e performei bem. Porra, muito legal, cara. E assim, vamos falar desse. Muita gente vai vir ouvir sobre a expectativa desse ano, né? Falando agora do Graça, empreendedor, cara que pode ajudar as pessoas lá, né? Você falou que agora vocês estão com uma empresa de aluguel de bike, mas para quem tá indo pra Kona, porque vai ter muita gente indo esse ano, né? O que pode esperar ali do Graça? Manda uma mensagem, mesmo que você não vai ajudar. Você vai sempre ajudar, né? Mas sempre vou ajudar. Se alguém chegar e receber lá seu WhatsApp, mandar uma mensagem lá, o que pode pedir de ajuda pro Graça lá, cara? As dicas, né? Eu gosto de dar essas dicas eu brigo com meus amigos, né? É o que tipo... Ana Augusta. Ana Augusta, pelo amor de Deus, para de treinar, mulher. Você fala isso. Mas não me ouve, né? Falo, não, Graça, é só você que não pode parar de treinar. Não, pô. Né? Agora mesmo. Mas o que realmente acho que porque todo mundo vai para performar, né? Estou falando dos atletas. Né? Então, eu acho que eu gosto de compartilhar essas dicas. Né? Mas além dessas dicas de passeio. Né? Eu acabei não terminando, falei do Mauna Kea. Verdade. Mas tem o Waipiu Valley, tem o Kilauea. E ouvir a história, né? Do lugar, das tradições, respeitar, ir lá visitar o rei, né, que eu sempre vou pedalando, que é o meu trajeto de Ravi, né, porque você passa Ravi, tem um monumento do Kim Kamehameha. Então, e conhecer a história do rei, conhecer a história havaiana, porque quando você vai fazer essas visitas sabendo o que aconteceu ali, acho que você dá mais valor e respeito, né, pela história havaiana, né. Então, acho que é a minha dica, né? Muito legal. E outra dica que eu dou também, na hora de ir lá no Pauhana, não come salmão. Outro peixe. Come o atum, porque o atum é havaiano, chega ali fresquinho, né? Mas eu brinco, mas é verdade. Cara, foi um dos melhores, assim, se eu pegar desses poke da vida... é porque acho que é fresco, né? Então a cor brilhando, tudo é um negócio muito bom, né? Para quem gosta, acho que tem que experimentar, né? A culinária tem uma outra culinária que eu gosto muito, que é o Kailua Pork, né? Que é o porco refogado com arroz e repolho. É aproveitar essas tradições, né? Havaianas, né? Lá tem café também, não tem? E lá de Kona tem muita plantação de café, macadâmia. Macadâmia, é verdade. Os abacaxis são Oahu e Maui, né? Big Island não tem abacaxi, plantação de abacaxi. A gente tomou uns cafés lá, né? Café. De Kona. Abacaxi deve ter vindo então de Oahu lá, que também era docinho, bom demais. Mas se aprofundar na história havaiana mesmo. E sair um pouco ali de Kona, né? Ir para o lado de Capitão Cook, de Vulcano, de Hilo, do Waipiu Valley, de Ravi, subir o Mauna Kea, o Mauna Loa.
é ter essas experiências, né? Que isso aí são únicas, né? Anotado. Pra vida. Tudo anotado aqui pra gente fazer esse ano, né, Fábio Bessa? Vamos lá. A gente vai pra Kona esse ano? A gente quer. pessoa jurídica vai, o Estema vai. O Estema vai. Agora quem vai das pessoas, Não, aí... Vamos todo mundo. Muito bom, acho que podemos pro nosso momento Z2, né? Podemos, cara. Bom, ô Zé, momento Z2 é o momento que você achou que tudo ia dar errado na sua vida, mas alguma coisa te deu energia e esse momento deu certo. Lembra aí alguma coisa? Vida pessoal, profissional, esporte? Exatamente, é esse momento do divórcio, que eu achei que com 33 anos minha vida tinha acabado. Eu fui parar no Havaí, então realmente foi a virada de chave. E abriu uma baita porta no Havaí. Exatamente. Assim, é um lugar que eu sou apaixonado e mudou minha vida. Muito bom. Uma virada de chave, assim, pro lugar onde eu quero estar. Legal. Muito bom. Bom, o Z2 te mandou um kitzinho aí para você usar obrigado. nos seus treinos. E quem quiser conhecer os produtos da Z2, tem o QR Code aqui do lado. Se é direcionado lá para o site deles, tem cupom, né, Fábio Bessa? Ah, sempre tem, né? Porque vocês têm que usar o cupom. Você tá usando Eu tô usando os produtos? O que você tá usando? Eu tô usando muito gel de carboidrato, né? O Load Up de 40 gramas. Os salts também, uso bastante os salts. Tem os salts sem açúcar agora, né? E você, o que você tem usado, então, cara? eu acho que não sei se está vendendo ainda, porque eles lançaram, até o Putinelli comentou com o Vitor lá, um gel de 75 gramas de carboidrato. Você já podia falar essa informação? Eles já falaram. Já falaram? Mas eles já falaram. É que então não está disponível ainda tá para vender. O da mas tampinha, é uma né? tampinha de rosquear, porque daí você pode ir tomando aos poucos, né? E tem a embalagem nova também, né? Embalagem nova também. O pessoal reclamou bastante. Chegava pra gente, vocês mandavam pra gente, pô, tá difícil de abrir. Aí a gente passou a informação pra eles mudaram a embalagem, agora tá facinho de abrir. Sistema Z2 lá pra Então, ó, tudo. cupom Sistema Z2, 10% de desconto em todos os produtos lá da Z2, beleza? QR Code tá aqui do lado. Só para não passar aí esse assunto de suplementação, né? Você tá com um apoiador aqui da Hidrablast. Blast. Trouxe um presente. Esse Opa! Aqui é o presente da Hidrablast para vocês. Gostamos de presente Energia sempre. do começo ao fim. Qual que é o lance disso aqui? É de beterraba, mas é carboidrato isso aqui, pré-treino não? É a base de beterraba. Ah, é vasodilatador, né? Vasodilatador, Tenho usado para competir, para treinos mais duros. Pink Lemonade. Muito bom, uma camiseta também. Boa, gostamos aqui, ó. Essa aí é o presente novidade. da Blast, mas aqui eu trouxe um presente do Graça. Qual que é o presente do Graça? Vou abrir. Aqui eu que vou contar isso? uma história breve dessa prova. Que eu fui, um amigo que é ciclista, que é o Eli, aquela que eu comentei do Race Across America. Ele me convidou, Graça, eu vou lá fazer 70.3 de St. George, você não quer ir nadar para mim? Eu falei, vou lá. Daí chegou no dia da prova, ele não quis pedalar, porque ficou doente e tal, e eu fiz o revezamento. Mas eu fiz os 3. Você revezou entre você. Eu nadei, pedalei e corri. Ganhei a mochila, então vou deixar de presente para vocês. Legal, cara. Obrigado, cara. Pô, baita St. presente, George, uma prova. cara. Eu fiz o Mundial de St. George naquela bagunça que o Ironman fez aqui, lá ó, de dar a vaga para todo mundo. Mostra aqui, ó, ali na câmera. E você fez São Jorge? Eu fiz, não, eu tenho uma história bacana com o St. George, que eu fiz o 70.3 em 2017, e depois eu fui fazer uma prova de ciclismo, voltei para fazer o Mundial. É uma cidade, assim, muito bacana. E tem uma novidade que eles saíram do calendário, né, do Ironman, depois de tantas provas, e teve uma notícia agora que volta ano que vem. Pro calendário do... Que legal. Não sei se com o 70.3 ou com o Ironman. Esse ano foi do campeonato norte-americano. É uma prova bem tradicional, cara. Muito tradicional. Super tradicional. Já passei alguns perrengues lá. E o Mundial foi o Blumenfeld, não foi que ganhou? Foi, não, Blumenfeld ganhou. Do que Mundial que ninguém lembra, né? Uma prova que não... Foi 22 o Mundial lá? Foi 22. 22, né? 21, por aí. Não, na verdade... Que foi no começo do ano. A pausa foi... 19 teve Kona, daí 20 não teve. E 21 não teve. Não teve. Então foi isso, na volta, 22.
Legal. Muito bem, cara. Muito obrigado por você ter vindo Obrigado aí, ó. pelo convite. A gente sempre fala assim, o primeiro episódio do Stem é para o geralzão ali, porque tem muita coisa, cara. Nossa. Você já fez Race Across America, porra, tem muita história para falar disso já daí, recebi cara. muita gente lá em casa. Então, que esse seja o primeiro só de vários outros que a gente vai gravar. A gente pode fazer um depois desse Mundial, né? Vamos. Quando a gente for lá pra Kona, a gente faz. A gente indo, eu e o Thiago foi, a gente já deixa gravar. Você sabia que eu fiz um podcast? Você fez um podcast? Fiz. Já foi apresentador de podcast. Eu fiz com o Alexandre Ribeiro. Eu pegava uma cadeirinha, ia pra frente da praia ali do Royal Kona Hotel, aquele hotel bonito. Sim. E daí botava uma cadeirinha, mas na época eu até estava conversando com o Gabriel, eu fiz pelo Instagram. E não salvava na época, foi em 2018. Aí você transmitiu. Fiz 3. Mas perdeu. Perdi. Eu fiz com o Alexandre Ribeiro, fiz com o Marcos Calcic e com o Takenaka. E o nome do programa era Sub-9, porque eram as pessoas que já tinham feito um Sub-9. Mas dá muito trabalho, então parabéns para vocês. Porque ia ser difícil você arrumar os convidados também para fazer o Sub-9. Não, mas para fazer o Sub-9. Sub-9 é o mínimo, né, que tem que fazer. Tá fácil, o pessoal tá andando muito rápido. Ô, Graça, obrigado mesmo por você ter vindo aí. A gente vai gravar muito mais coisas. Se você quiser deixar um recado final pra galera, rede social, pra pessoal te acompanhar, mandar mensagem lá, quem for pra Kona, à vontade, cara. Meu Instagram é José Graça, @JoséGraça, sem cedilha e sem acento. Se você quiser alugar uma bike, eu e Estela estamos lá em Kona, com a Kona Bike Rentals. A Estela tá falando português já? Fala bastante. Todo mundo brinca que ela aprendeu mais rápido português do que eu. Em 2024 ela ainda não tava falando muita coisa. Sabia algumas palavras. Ela tá mandando bem. Na próxima ela vem junto aqui. Legal. E precisando do meu apoio lá em Kona, sempre é um prazer. Não somente no Mundial, como no ano todo, né? Precisando dicas, aluguel de bike, treinamento. Tamo lá. E agora hospedagem eu tô menos agora. Você fica por lá agora, volta lá e fica pra prova aí. Esse ano eu montei um calendário que vou fazer o Lavaman, que é um olímpico, que é agora em março. Daí o 70.3 do Havaí, que é no mesmo final de semana do Ironman Florianópolis. Outubro. Final de maio. Ah, né? Não, maio é. E o Mundial de Kona. Então esse ano eu vou procurar... Ano passado eu fiz 2 Ironmans. Em 2 meses eu fiz 2 meios e 2 Irons. Eu fiz Ironman Japão, fiz o 70.3 da Califórnia, Indy Wells. No final de semana seguinte eu fiz o 70.3 da Flórida, que a gente estava falando com o Penido, né? Com o Penido, E não, antes dos dois eu fiz o último Ironman que teve em Arizona. Então, num período de 2 meses, eu dei uma judiada do corpo, viu? É outra coisa que a gente tem que cuidar. Agora já está com o calendário ajustadinho. Exatamente. Esse ano eu vou priorizar a Kona, então só vou fazer o 70.3 do Havaí e o Lavaman. É isso. Deixar tudo para Kona pronto para mais um Mundial. Muito bom. Isso aí. Obrigado, viu, cara? Obrigado. Foi um prazer. Lembrar todo mundo que está assistindo de se inscrever aqui no canal, deixa o like, comenta, compartilha com os amigos. No Spotify também, classifica 5 estrelas, dê seu comentário. E no Instagram a gente está lá como @StemSports, Tica Wamura, Fábio Bessa, José Graça. Até o próximo episódio. Tchau. Valeu. Aloha.